As pessoas costumam dizer assim, maconha é natural, maconha não faz mal, é uma erva sem nenhum malefício, e eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, sobre essa crença. Qual é a substância que exerce efeito psicoativo da maconha? Chama-se tetrahidrocannabinol, THC. A maconha tem 5% de tetrahidrocannabinol. O haxixe, que também tem THC, tem 15%. O skunk, que também tem THC, tem 30%. Quanto mais tetrahidrocannabinol, maior a chance de desenvolvimento de dependência. Quais são os efeitos que as pessoas procuram na maconha? Qual é o barato da maconha? Um efeito relaxante, um efeito euforizante, uma mudança na percepção das cores, uma mudança na percepção dos sons, mudança de paladar. E o prazer, basicamente, é que é a coisa mais importante. Se você me pergunta, maconha causa dependência? Tem gente que diz que acha que não, né? Causa. Tem inúmeros estudos absolutamente comprovando que maconha causa dependência. Eu vou dar um exemplo. Tem gente, eu já vi gente assim, que consegue fumar 20 baseados por dia. 20 cigarros de maconha por dia. Essa pessoa, quando ela começou a fumar, ela não fumava 20 cigarros de maconha por dia. Hoje, quando ela fuma 20, a maconha não faz mais o mesmo efeito. É que nem cigarro, cigarro comum, que a pessoa começa com um trago, se sente meio mal e de repente já está fumando 2 maços de cigarro. Isso é desenvolvimento de tolerância. Maconha leva a síndrome de abstinência. É difícil parar de fumar maconha quando você está dependendo de maconha. Você pode ter tremores, se sentir muito ansioso, agitado, ter dificuldade de dormir por falta física da maconha. Me pergunta, é verdade que essa coisa de maconha é porta de entrada para outras drogas? É. A maconha é a primeira droga ilícita. Se você fuma maconha, você tem muito mais chance de experimentar cocaína. E se você experimenta, tem muito mais chance ainda de ficar dependente de cocaína. Então, isso é verdade. E aí perguntam, e maconha pode ter um uso medicinal? Eu digo para vocês, alguns canabinoides, substâncias parecidas com tetrahidrocannabinol, que tem dentro da planta da maconha, podem ser bastante benéficos. Podem aumentar apetite em pacientes com AIDS, por exemplo, que estão muito emagrecidos, ou pode ter efeito contra a náusea, um efeito antiemético em pacientes que têm câncer e estão fazendo quimioterapia, por exemplo. Pode ser bom, mas existem substâncias sintéticas, existem componentes sintéticos, remédios com esses derivados canabinoides sintéticos que agem para essas coisas. Fumar maconha para isso não vale a pena, porque a maconha pode fazer mal. E quais são os malefícios da maconha que a gente precisa saber? Vou te dizer, a curto prazo a maconha diminui memória, diminui raciocínio, aumenta o risco de crises de ansiedade, crises de pânico. 20% dos casos de esquizofrenia foram em pessoas que usaram maconha. Então, assim, não vale a pena você ter um risco de desenvolver esquizofrenia porque você quer um efeito benéfico da maconha. Por outro lado, tem os prejuízos a longo prazo. Esses são os prejuízos a curto prazo. Existem os prejuízos a longo prazo. Por exemplo, coisa que é importante saber, maconha faz 5 vezes mais mal que tabaco. Cada cigarro de maconha vale 5 cigarros de tabaco, de nicotina, né, de tabaco. E o que pode causar? Problemas respiratórios, como sinusite, infecção pulmonar, pneumonia. Isso aumenta o risco de problemas respiratórios, diminui a imunidade das pessoas, aumenta o risco de câncer. E tem outras coisas também. Uma muito interessante que acontece com usuários que repetidamente usam maconha é o que a gente chama de síndrome amotivacional. Se você conhece alguém que fuma maconha, você vai entender o que eu estou falando. Síndrome amotivacional é que a pessoa não tem muita motivação para fazer nada. Fica aquele cara chapadão em casa, não tem muita vontade de fazer nada. É isso. Respondendo, maconha não faz bem, alguns derivados da maconha fazem bem, maconha faz mal.